Olá, está começando o Povo Economia Especial Cooperativismo aqui na TV O Povo. No programa de hoje, vamos conhecer os princípios e os valores do cooperativismo. Como aquele grupo de taxistas se organiza e aqueles médicos que te atendem, eles são funcionários ou donos do próprio negócio. Afinal, como as cooperativas realmente funcionam. Solidariedade, equidade, responsabilidade socioambiental são apenas alguns dos valores que regem o cooperativismo. Mas eles realmente são postos em prática neste modelo socioeconômico? É o que nós vamos saber agora. E para responder a estas e outras questões, recebemos hoje no estúdio Renato Nobile, superintendente do Sistema OCB, Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescop Ceará, e Aparecido Santos, superintendente do Sistema OCB Sescop Ceará. Você vai conferir agora essas questões que nós vamos abordar no programa. Eu queria dar boas-vindas a todos e discutir a questão do Sistema OCB. Como é que é o sistema? O que é cooperativismo na prática? Leila, muito obrigado pela oportunidade, muito rica para nós. O Sistema OCB é composto por 3 instituições. A OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, constituída em 1970, então completando esse ano 47 anos, é a entidade que nasceu para fazer a representação do cooperativismo brasileiro, ancorada por uma lei de 1971, que é a lei que rege o funcionamento das cooperativas e de todo o sistema, onde ela dá a condição da OCB, além de representante do cooperativismo brasileiro, também ser um órgão de assessoramento técnico ao governo federal. Depois nós tivemos o advento do Sescop, então Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que nasceu com o intuito de fazer o fomento de educação, formação e monitoramento e promoção social das cooperativas. Então é do Sistema S, um dos mais recentes do Sistema S, constituído em 1998, que veio de um programa de revitalização das cooperativas agropecuárias. Então, o destino de uma parte da contribuição social da folha de pagamento das cooperativas compõe os recursos que o sistema Sescop aplica aí, então, em formação, capacitação, promoção social e monitoramento. E mais recentemente constituímos a CNCOP, Confederação Nacional das Cooperativas, que é a entidade sindical de representação patronal das cooperativas em todo o Brasil. Nós temos na base os sindicatos de primeiro grau, as federações e aí a confederação desde 2010. Muito interessante. E como esse sistema se relaciona? Eu queria perguntar aqui ao seu Aparecido, como é que há uma relação, como é que funciona essa relação entre as entidades? Olha, eu queria também aproveitar a oportunidade e de público aqui reconhecer o trabalho que o nobre colega tem feito pelo cooperativismo a nível nacional. Dizer para ele que eu me sinto orgulhoso de estar num momento desse de encontro aqui com ele. E agradecer lá ao OCB pela oportunidade. Veja lá, nós temos um sistema nacional, que o Renato terminou de apresentar para a gente, e cada estado tem as suas organizações, que replica a nível estadual todas essas funções que o Renato estava colocando para nós. Agora, o que é interessante a gente entender nesse momento é que hoje o sistema praticamente ele se constitui numa rede, tem buscado um alinhamento de procedimento entre as organizações para que de fato essa palavra sistema ela seja consistente dentro do movimento cooperativista. No Ceará, a gente já falou em outros momentos, esses princípios e essa relação, como é que ela tem funcionado? Olha, Neila, a principal função do Sescop hoje é levar essa informação ao associado da cooperativa, ao funcionário e, indiretamente, à sociedade de um modo geral. Claro que mudança de paradigma, aprendizado, é um processo. E isso tem melhorado muito nesses últimos anos. Como o Renato falou, o Sescop é bem mais novo, quer dizer que, apesar de, dentro do cooperativismo, sempre foi vista a questão da capacitação do associado, do cooperado, que é um dos princípios que vem lá da fundação do movimento, mas a força da capacitação foi quando se determinou
que parte desse recurso da folha de pagamento fosse destinado exclusivamente com essa finalidade. E aqui no Ceará, só confirmando, lembrando, no Ceará nós estamos fazendo esse ano 45 anos. A nível nacional, o Sistema Nacional tem 47, a OCB Ceará, o sistema no Ceará foi implantado 2 anos depois, né? E esse ano nós estamos fazendo 45 anos. Então, nesses 45 anos de existência do sistema, a gente tem sido trabalhado muito fortemente essa questão de levar essa informação e a formação das pessoas de um modo geral. E como é que se leva para a cooperativa que está lá na ponta, né, que está produzindo no campo, na cidade, a cooperativa de táxi, ou a cooperativa de médicos, ou a cooperativa de finanças, enfim, como é que se leva isso a quem está na ponta? Esse é um desafio permanente que temos. Desde a comunicação da cooperativa com o seu cooperado, esse desafio traz para a gente, enquanto organização estadual, a comunicação com todas as cooperativas e, em nível nacional, nós conseguirmos ter uma eficiência, uma eficácia nessa comunicação. Esse é um desafio muito grande que temos, na medida que, como sistema que somos, é a gente usar da melhor forma os nossos meios de comunicação. E essa oportunidade de fazer essa apresentação à sociedade, esse diálogo com a sociedade, também é um veículo muito importante para a gente nesse processo de comunicação. Então, esse desafio permanente nos motiva a cada vez mais buscarmos essas ferramentas, e mais agora com toda a tecnologia disponível, traz uma facilitação para a gente no meio urbano e no meio rural chegarmos um pouco mais com as informações necessárias para a melhoria de vida, da qualidade dos cooperados, que é, em última análise, a razão de existir do sistema OCB, SESCOP e CNCOP. Nós temos princípios e valores muito bonitos no cooperativismo e mais que nunca nós, sociedade, precisamos desses valores. Eu queria que o senhor Aparecido falasse um pouco do primeiro princípio do cooperativismo. Pois é, no primeiro princípio ele fala da adesão voluntária e livre, né? E é importante que a gente faça uma análise a respeito disso e que o nosso ouvinte entenda que nós estamos falando de princípios universais. E que dentro dessa diversidade do universo, cada região interpreta os seus princípios de acordo com a sua realidade, sem fugir o aspecto naturalmente filosófico. O que é que eu gostaria de colocar em termos disso? Só entender que o princípio da adesão voluntária é só eu entrar e sair quando puder, eu acho isso muito pouco. Eu acho que nós precisamos refletir seriamente que no momento que eu decido entrar numa cooperativa, eu estou assumindo um compromisso seríssimo. O que o princípio me passa é isso. É eu estar comprometido com aquela lei orgânica daquela sociedade que está me dando a oportunidade de voluntariamente estar presente. Se eu estou voluntariamente presente, essa responsabilidade para mim é maior. Ah, mas não estou gostando bem do que está acontecendo. Mas tenha liberdade de sair quando você quiser, desde que você cumpra os seus compromissos que estava na cooperativa. Então, eu acho que isso precisa ser entendido fortemente dentro desse princípio. O sistema OCB aqui no Ceará, ele trabalha com várias atividades. Como é que é o trabalho de levar esses princípios a atividades diferentes? Olha, Nélia, isso é muito importante. Nós, inclusive, aqui no Ceará, iniciamos algumas vezes esse trabalho que eram, vamos dizer assim, multiprofissionais. Trabalhava com muita gente junto, todos os ramos da atividade do cooperativismo. Ao longo do tempo, nós fomos entendendo que a gente deveria começar a focar mais em cada uma das profissões. Hoje nós trabalhamos nossa capacitação, muito voltada para a especificidade de cada profissão. Porque quando você coloca na mesma sala vários tipos de profissionais e os exemplos que vão ser dados são exemplos reais do dia a dia, às vezes você está dando um exemplo do setor agrícola para um grupo de professores. E aí fica mais difícil ele entender, não cabe. Então nós hoje, o nosso trabalho, o SESCOP Ceará, o OCB Ceará, está trabalhando muito fortemente ações específicas para cada ramo de atividade.
como você falou aí, o taxista, na abertura, né? Aquele grupo de taxistas. Então, a gente trabalha os taxistas, o ramo transporte. Entrar e sair do ramo como esse, às vezes não é tão fácil. Né? E a área médica, a área de saúde. Então, a gente procura... foi uma maneira que a gente achou de melhorar essa comunicação que o Renato falou e a capacitação das pessoas. Eu costumo dizer que nós deixamos de oferecer aqueles cursinhos de prateleira. Nossa capacitação, o nosso treinamento é de acordo com a realidade de cada grupo de produtores, grupo de pessoas e, às vezes, de cada cooperativa. Nós fazemos, às vezes, capacitação para uma cooperativa especificamente, para buscar melhorar essa eficiência e essa capacidade de transmitir, de aprendizado do pessoal. Interessante que os princípios são universais, mas a aplicação é muito cultural, né? Eu queria só que o senhor falasse dessa preocupação. Com certeza. Esses princípios que vieram e a última atualização deles pela Aliança Cooperativa Internacional aconteceu em 1995, são princípios de meados do século XIX, como o Zé Aparecido citou, mas a gente tem sim, e o Brasil é uma característica que mostra muito como exemplo isso, pela diversidade que temos, a diversidade cultural, a diversidade social, a diversidade econômica. Então, esses princípios sim são basilares, filosóficos, mas eles se transformam numa prática do exercício do cooperativismo. O exemplo citado que você falou do primeiro princípio, a adesão livre e voluntária, ela traz sim essa liberdade da pessoa de escolher voluntariamente e livremente, mas ao ela entrar, ela se compromete com responsabilidades, com direitos e com deveres. Assim como a gestão democrática, que é o segundo princípio. Tem que aprender a participar, né? Com certeza. Esse é o exercício diário, cotidiano que fazemos, é o exercício do individual e o coletivo. Sempre o equilíbrio desse trabalho, isso é fundamental. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia e você é livre para ir e vir, mas isso não significa que você pode entrar aonde você bem entende, a hora que você quiser. No cooperativismo é assim também. A adesão é livre e a saída também, mas há regras bem claras para a entrada e saída de uma cooperativa. E quais são elas? É o que nós vamos conversar aqui sobre este assunto com Renato Nobre, superintendente do Sistema OCB, Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescop Ceará e Aparecido Santos, superintendente do Sistema OCB Sescop aqui. Eu queria que vocês falassem, a gente já começou a falar sobre essa questão da liberdade e nós temos duas questões. A liberdade, aliás, são três, liberdade, participação e relação, né? Principalmente quando se trabalha em grupo de pessoas cooperadas, que trabalham com sociedade. Que regras são essas para entrar e para sair? Dentro do cooperativismo, essa questão da liberdade, ela tem que ser muito bem exercida com toda a transparência, que é outro valor importantíssimo no processo. E aí a gente cita um pouquinho a autonomia e a independência que as cooperativas têm dentro desse processo de liberdade de exercício do negócio da cooperativa, da sua atividade econômica. Então essa autonomia e essa independência que tem, ela traz um processo que denominamos autogestão. Então a cooperativa é um negócio autogerido, onde os seus cooperados, os seus donos, através da prática desses princípios e com respeito ao estatuto social, que é a lei da cooperativa de funcionamento e as diretrizes todas que regem esse funcionamento da cooperativa, ela tem toda a autonomia e a liberdade para exercer as suas funções em âmbito econômico e em âmbito social. A relação dos cooperados com essas regras? Muita gente prefere fingir de morto, né? É sócio da cooperativa, tem um trabalho ali, mas nem sempre vai para as assembleias, nem sempre sabe o que está acontecendo. Há liberdade para fazer isso,
Também. Mas como é que fica a relação dos cooperados? Pois é. Entramos aí no princípio da gestão democrática. Há uma interpretação errônea que a gestão democrática pertence à diretoria que foi eleita. E a gente, como associado, se esquece que nós somos parte desse todo. E que eu tenho que dar a minha contribuição. Dentro da gestão democrática está a essência da participação, da decisão, do poder de decidir. Eu tenho liberdade de participar dessa forma. Eu tenho que ter interesse e compromisso de dar a minha contribuição, não só levando a minha produção ou o meu trabalho à cooperativa, mas principalmente as minhas ideias, as minhas críticas, o meu ponto de vista. E isso está aberto pelos princípios dentro da cooperativa para que isso aconteça. Então, cada associado, ao estar numa cooperativa, ele precisa estar atento para isso. A liberdade, ela é fantástica, mas ela vem junto com o compromisso. Liberdade sem compromisso é uma anarquia. Então, se eu quero a liberdade e me sinto bem, eu tenho que buscar os meus compromissos no sentido de atender o que é aquela lei orgânica que nós organizamos voluntariamente na figura do Estatuto, naturalmente com respeito à Lei 57/64. Mas uma coisa que nós decidimos e que depois nós não vamos cumprir, nós não vamos respeitar, isso é sério. Porque se nós ficarmos só atentos para o resultado final da organização da cooperativa, nós não vamos chegar muito longe. Porque ela precisa ser construída. E uma construção coletiva, com a participação de cada um. E a gente precisa estar disposto a fazer isso. Como é que se sai de uma cooperativa? Olha, Nélia, Entrar parece mais fácil que sair. não é difícil. Você pode sair voluntariamente, você pode pedir para sair, né? Você pode... E recebe a sua parte? Recebe o seu capital investido lá. A única regra que tem, de um modo geral, aliás, não é a única regra, mas as regras de saída estão definidas no Estatuto. E quem definiu lá? Nós aprovamos. Nós aprovamos o que está lá. Então, no Estatuto já prevê como é que o cidadão sai. Inclusive, a lei protege que na saída, ao sair, ele tem o direito de receber todo o capital que ele investiu lá. Tá certo? Agora, essa maneira dele receber o capital de volta é que nós vamos decidir como é que é. Pode ser de uma vez só. Nós decidimos no dia que ele pedir para sair, no ano que ele pedir para sair, eu estou falando do ano, porque a lei diz que ele só pode efetivamente receber o capital depois que for aprovadas as contas do ano, daquele ano que ele saiu. Porque ele pode pedir para sair no dia 29 de dezembro e ter trabalhado o ano todinho e a cooperativa ter tido problema e ele está fugindo da responsabilidade do que aconteceu naquele ano. Então, enquanto não aprovar as contas daquele ano que ele pediu para sair, ele não tem, ele pode deixar de trabalhar com a cooperativa, mas efetivamente ele só sai depois que aprovar as contas. Depois de mostrar que está tudo certo. Agora, isso que foi dito ali, o Aparecido disse, é muito interessante a gente entender, o associado entender, que o Estatuto atinge a todos nós. A decisão numa Assembleia atinge a todos nós. Inclusive, tem lá na lei que a decisão da Assembleia, independente de quantas pessoas estejam presentes, atinge os que estão lá presentes, os ausentes e os discordantes. Eu discordei da decisão, depois que foi aprovada pela maioria, acabou. Me atinge também. Eu não posso dizer, mas eu votei contra, eu não queria que fosse assim, não aceito. A liberdade também tem isso aí, né? A maioria. E outra grande importância da participação do associado nas decisões da cooperativa, nas assembleias, nas reuniões, é muito importante ver, porque a legislação diz que em terceira e última convocação você pode instalar uma Assembleia Geral com 10 pessoas. E eu costumo dizer nas nossas discussões aí, onde tem 10, 6 é maioria. E 6 pessoas, uma cooperativa de 1.000 associados, É muito pouco. 6 podem decidir a vida da cooperativa. Inclusive liquidar a cooperativa. Mas foi dado liberdade às 6. Dado liberdade aos 1.000 de participar.
E como eles não participaram, atribuíram a responsabilidade de decidir aqueles 6 que estavam presentes. E como é que se fortalece a participação? Como é que se fomenta isso? Mas um grande desafio, que é a conscientização das pessoas, a sensibilização, porque a cooperativa nasce legitimamente do interesse comum para desenvolver melhor uma atividade econômica com todo o viés, o complemento e as atividades sociais que ela também traz. Então, um grande também desafio é isso, de sensibilizar e conscientizar as pessoas dessas suas responsabilidades, das suas obrigações, dos seus direitos, dentro desse conjunto de liberdade, mas que ela tenha, então, esse equilíbrio no seu funcionamento e o estímulo à participação. Isso vai muito também do trabalho dos dirigentes da cooperativa, de estimularem a participação efetiva do seu cooperado. Isso é um problema Para que tenha representatividade, né? Com certeza. Legitimidade e representatividade, como o exemplo trazido pelo Uniced. Imagina uma decisão de assembleia por 6, 7 pessoas, um conjunto de uma sociedade que são 1.000, 2.000 pessoas donos. Então é muito sério esse processo. Por isso que nós estimulamos no sistema nacional e os estados que as cooperativas, através dos seus dirigentes, do seu quadro funcional, traga e faça essa sensibilização, essa conscientização cada vez maior para o cooperado participar, não só ativamente dos negócios da cooperativa, mas das atividades sociais, como é a principal delas, a Assembleia Geral, que acontece pelo menos uma vez por ano. E quais são os valores? Você quer falar? Só complementando. E como é que a gente faz? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. E já agradecendo o grupo de comunicação, o povo, né, por abrir essa possibilidade de a gente levar essas informações para a sociedade. Com o apoio da imprensa, o apoio dos meios de comunicação, com o apoio das pessoas, dos jornalistas, dos formadores de opinião, nós buscamos levar essa informação. E a formação é um dos princípios, né, do cooperativo, a formação e a informação ao quadro social. É isso que nós estamos fazendo aqui. Na realidade, nós estamos praticando um dos princípios do cooperativismo aqui. Tem que formar valores, práticas, novos paradigmas, né, de funcionamento, até porque a cooperativa funciona diferente de uma associação comum. Eu queria que o senhor Aparecido lembrasse essas diferenças e que valores são fomentados dentro de uma cooperativa. Se você me permite, eu gostaria de voltar à pergunta que você fez ao doutor João de Célio, da liberdade de sair e de entrar. Porque, na verdade, para eu entrar, eu tenho que me enquadrar no objeto, né? Eu sou livre, mas eu tenho que me enquadrar no objeto da cooperativa. Mas na hora que eu perco esse detalhe, quer dizer, eu não me enquadro mais, eu participei da cooperativa como produtor rural. Eu deixei de ser produtor rural, eu perco o direito de estar nessa cooperativa. Então eu posso sair também em relação a ela, que às vezes fica difícil de ser entendido. Com relação à questão dos valores, eu tenho um valor que eu me aprendo muito, que é o da equidade. Poxa, é a coisa que tem de mais importante dentro da cooperativa, de fato, cortar reto no que se refere à justiça. Tá certo? De ser justo na distribuição das suas sobras, de ser justo na distribuição dos direitos que cada um tem. Então, a cooperativa precisa praticar isso, porque essa é a base da confiança dentro dela. É saber que há justiça, né? É saber que funciona que é justa, que ela é um movimento justo, estabelece confiança em nós, certo? Agora, ainda voltando à questão dos valores... A gente pode falar no próximo bloco? Pode. Então, vamos deixar para o próximo bloco, nós voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Povo Economia. Afinal, se eu sou o dono do negócio, devo administrá-lo. 1 ou 2 sócios, tudo vai bem. Mas se esse número vai para no mínimo 20 pessoas
e em alguns casos são mais de 100 associados. Como é que uma empresa pode dar certo desse jeito? A autogestão e a independência são os segredos desse controle e nós vamos conversar sobre este assunto aqui com Renato Nobre, que é superintendente do Sistema OCB Nacional, Nicésio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescop Ceará, e Aparecido Santos, superintendente do Sistema OCB Sescop Ceará. Difícil, né? A gente estava falando aqui de 1.000 pessoas, 6 pessoas representam, tomam decisão em nome desse grupo. É uma relação difícil, tem que ter equidade, isonomia, né? Igualdade de posição. Como é que funciona isso? Eu vou começar aqui com o Nicésio, depois eu vou passar aqui para o seu Aparecido, que eu deixei ele com a pergunta aberta. Olha, Neila, eu acho que a questão do interesse do associado, da participação efetiva do associado no negócio da cooperativa e nas decisões da cooperativa, isso é fundamental. O que nós temos que entender, o associado de uma cooperativa tem que entender que a cooperativa é uma empresa dele, onde ele faz parte da empresa, as decisões. E a sua fala foi muito interessante. Eu e você podemos montar uma empresa, nós dois decidimos. E em alguns casos... Ainda há conflitos. Nós dois somos sócios, eu tenho mais de 50% das ações, 51% das ações, eu decido. E você só tem o direito de dizer, tudo bem. Na cooperativa não tem isso. A maioria é quem decide. Não interessa qual seja o seu nível, a sua percentagem de participação na cooperativa. O seu direito lá na cooperativa é igual ao menor associado. Tem um voto. Todo mundo tem um voto. Então, só tem um jeito de a gente melhorar esse nível de decisão. É com a participação efetiva dos associados. Evitando aquele exemplo que eu dei no bloco anterior, que numa Assembleia Geral, 10 pessoas é possível instalar a Assembleia e 6 decidirem sozinhos. E nós falamos aqui em cooperativas de 100, de 1.000, mas nós temos cooperativas no Brasil com mais de 15.000 associados, 18.000 associados. Aí, mas como é que você vai botar 18.000 pessoas numa assembleia? É no estádio de futebol? Não, tem todo um processo democrático, você faz pré-assembleias, você divide em núcleos de associados, esses núcleos podem ser por interesse econômico, por área geográfica, e as decisões vão sendo tiradas, e no dia da decisão final, você pode ter a participação efetiva dos 18.000 associados, das 18.000 pessoas. Toda essa regra, porque num programa de televisão não dá para a gente mostrar tudo, mas tudo isso está previsto na legislação, pode estar previsto no estatuto, ainda tem um regimento interno que cada cooperativa pode montar o seu próprio regimento interno, onde as diretrizes do dia a dia vão ser discutidas e vão ser aprovadas. Então, a questão da democracia no cooperativismo, eu acho que é o princípio mais importante e fundamental. Democracia. As decisões são 100% democráticas. E eu tinha interrompido o senhor no bloco anterior, estava falando de liberdade, equidade. Pois é, eu tinha pedido para te falar da seguinte coisa: resgatar primeiro o princípio do interesse pela comunidade. E que dentro desse princípio a gente tem a oportunidade de buscar outros valores. Por exemplo, a juventude ela está precisando ser chamada a participar do cooperativismo. Ela está lá na comunidade. Eu preciso buscar essa força que elas têm. A outra participação é das mulheres. O cooperativismo não é um movimento machista. Ele está lá com seus princípios abertos. Então, devia buscar motivar as mulheres a tomarem parte dessa cooperativa. E, em algumas situações, elas são importantíssimas, porque tem um maior número de horas de banco de aulas. Então, o cooperativismo tem muito a ganhar com isso, certo? Agora, ainda voltando com relação à questão da Assembleia, da tomada de decisão. A minha visão, a Assembleia é um momento onde se oficializa. Então, ele tem todo um movimento, através do delegado, de pré-assembleia, que o nosso presidente colocava, mas, para mim, tem um fator antes de tudo isso, que se ele for bem praticado, se ele for bem utilizado,
com os meios que nós temos hoje de internet e de tudo, esse associado pode acompanhar muito bem, que são os controles. Se a gestão é democrática, deve ter bons controles. E se eu, associado, acompanho os controles da minha cooperativa, na hora de tomar essa decisão final, ela está praticamente resolvida. Evita o problema na hora da Assembleia. E o capitalismo, nós estamos num sistema capitalista, nós passamos por um momento de intolerância, muitas vezes, de questões ideológicas graves, né, que as pessoas entram em embates por posicionamentos ideológicos. Como é que funciona o cooperativismo dentro do capitalismo? Ele é um equilíbrio muito interessante, porque a cooperativa, mais do que um modelo de negócio capitalista até, ela é uma filosofia, uma prática de vida, onde ela traz mais justiça, traz mais equilíbrio, traz oportunidade para todos. Então, ela é um equilíbrio muito de um modelo socialista e capitalista, por conta de todas essas condições, esse conjunto de condições e do exercício dos princípios e valores que estamos dialogando aqui. Então, por conta disso, nós não temos dúvida que ela é o modelo mais interessante de organização econômica e social para as pessoas, fazendo do mundo um lugar muito mais equilibrado, mais justo. Eu faço aqui uma menção dessa questão e diz respeito a esse equilíbrio todo, com referência ao 7º princípio, que é o compromisso com a comunidade, e cito um dado que salta aos olhos, que o Banco Central do Brasil traz esse número de 564 municípios brasileiros. A única instituição financeira instalada nesse município dos 564 é uma cooperativa financeira, uma cooperativa de crédito. Então, isso mostra que ali bancos comerciais não têm interesse econômico naquela localidade, mas a cooperativa, por esse conjunto de compromissos e do exercício dessa prática, ela está ali atendendo aquela comunidade. Isso mostra um exemplo prático, efetivo, que mostra a importância da cooperativa como um equilíbrio entre o capitalismo e um outro... Não é só lucro, processo. Né? Com é certeza. Uma solução de problemas da comunidade, Não serve para isso. Com certeza, integralmente. Você, como especialista na área econômica, jornalista econômica, você acompanha muito de perto e ultimamente você deve ter escutado muito a questão da economia participativa, né? Sim. E o que é o cooperativismo? Faz parte disso. Não é modismo. Uhum. Esse termo economia participativa é uma coisa recente, há pouco tempo, é um neologismo, vamos dizer assim, criado há pouco tempo. Mas o cooperativismo tem lá, como o Renato falou aqui, desde os primórdios do cooperativismo, que a principal atividade do cooperativismo, seja ele de que atividade seja, é economia participativa. Agora tem um aspecto cultural muito difícil de ser aplicado, que é como é que você trabalha isso nas comunidades pequenas, que as pessoas não estão empoderadas disso. Estou vendo aqui o senhor Aparecido já olhando para mim, porque há um aspecto cultural muito forte. Muitas pessoas não sabem o poder que elas têm dentro da comunidade, não se veem como lideranças, não entendem o papel dela dentro da comunidade. Como é que a cooperativa pode surgir ou pode fazer que a pessoa tenha essa visão? Primeiro, o cooperativismo ele sempre se caracteriza pelo desejo de um grupo, né? Ele tem que nascer a partir desse desejo. E às vezes, como você disse, você que alguém não conheça e esse desejo não aflore. Eu acho que o sistema hoje ele está preparado para ter estratégias que de fato possa mergulhar nesse aspecto da pessoa, da andragogia, de encontrar forma com que essas pessoas passem então a refletir e entender a importância dessa coisa de coletivo, do negócio coletivo. O mundo está aí aberto para essa oportunidade das empresas coletivas. Nós temos que ser patrões de nós mesmos.
Temos que ter o nosso negócio. Não podemos ficar esperando só pela autoridade estadual, municipal. E esse conhecimento, ele precisa ser gerado a partir dessas pessoas. O trabalho cooperativista, às vezes, ele não começa pelo cooperativismo, mas talvez comece pela preparação das pessoas para entender essa necessidade de viver a cooperação. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Se uma empresa tem um presidente, então deve ser ele quem manda e quem comanda e quem dá a última palavra. Mas se eu te disser que no cooperativismo todos têm o mesmo poder de votação, se é difícil tomar decisões com uma pessoa no poder, imagine com a participação de várias pessoas. E é o que nós questionamos aqui aos nossos convidados, Renato Nobre, superintendente do Sistema OCB, Nicésio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescope, e Aparecido Santos, que é superintendente do Sistema Sescope Ceará. E a gente estava falando dessas questões já no bloco anterior, que era essa relação, né, do cooperativo, do sistema cooperativo. E eu queria questionar vocês sobre a terceirização. A gente está num momento de grande discussão no país, se esse é um modelo que deve ser aplicado, se deve haver uma terceirização irrestrita. Eu queria perguntar, o que esse modelo deve interferir ou pode interferir no cooperativismo? A gente se preocupa muito com essa situação porque ficou um tema muito questionado, muito difícil de ser tratado, mas a gente trabalhou muito nesse processo, que todos acompanham e acompanharam ultimamente a votação da lei, da terceirização e tudo mais. Nós temos situações de todos os tipos. Por exemplo, nós temos o segmento, o ramo do cooperativismo de trabalho, que são cooperativas que prestam serviços a empresas, a outras cooperativas, a entes públicos e privados. Então, a questão nossa, sempre, a atuação nossa no Congresso Nacional, em cima dessa nova legislação estabelecida, foi preservar e garantir que as cooperativas não sofram consequências danosas ou negativas e continuem tendo a oportunidade de trabalharem efetivamente de acordo com todo o regramento, sem nunca precarizar a mão de obra, que é muito combatida e corretamente combatida. Então, o cooperativismo desse lado, desse ramo, que é chamado ramo trabalho, na prestação de serviços, a gente sempre procurou preservá-lo, mostrando que temos sim uma lei própria que rege o funcionamento das cooperativas, uma lei federal. E as cooperativas que são contratantes de serviços. Então nós temos essa diversidade de usar esse trabalho na prestação de serviços, prestando serviços ou contratando serviços. Por isso que nós atuamos muito forte nesse processo e o cuidado que temos para preservar essa diversidade de interesses dentro do cooperativismo. Senhor Aparecido, a terceirização muda a forma de relação entre os cooperados? A gente fala, o cooperado é dono, ele é sócio, mas ele também tem funcionários, né? Pode ter um impacto nisso? Claro, em termos econômicos, a cooperativa sim. Agora, a minha posição, essa questão da terceirização é um assunto muito recente. Eu acho que precisa baixar bastante a poeira, no sentido do cooperativismo, de fato, estudar que impactos maiores teria dentro do sistema, para que ele comece, então, a tomar as suas decisões no aspecto de se preparar para esse impacto que está chegando. Eu acho muito recente. Mas eu acho que tem hora que eu percebo que é como que fosse uma faca de dois gumes. Nós temos reforma trabalhista, temos terceirização com o projeto de 1997,
2007, se eu não me engano, 20 anos atrás. É. Temos terceirização com outro projeto de 2015, que parece que não vai ser votado no Senado. Agora, o que isso vai pesar para a gente? Reforma trabalhista, cooperativismo, a gente passa por um momento de mudança muito, muito forte na sociedade. O sistema OCB a nível nacional tem se preocupado muito com isso e formado grupos de trabalho com técnicos de diversas atividades e dos mais diversas regiões do Estado para tentar ver como é que se concilia isso. Em respeito à terceirização, a lei que foi aprovada da terceirização, a grande preocupação nossa é que mantenha a lei, que quando o Renato falou, ele falou da lei federal, mas nós temos hoje uma lei aprovada especificamente para o ramo trabalho. A 12.690, aprovada em 2011, se eu não me engano, 2011, 2012, é recente, que já regulamenta toda a atividade do associado de cooperativa de trabalho com o mercado, dessa cooperativa com o mercado, do associado com a cooperativa, onde evita o risco da precarização do trabalho. Então, o que o sistema se preocupou muito com esse projeto de terceirização foi que não houvesse retrocesso nessa relação, que foi uma conquista do cooperativismo de trabalho, a aprovação dessa lei. Quanto à questão da reforma trabalhista, eu pessoalmente tenho alguns pontos, claro que a gente tem que ter muito cuidado quando fala, porque às vezes a gente tem interpretado que a gente é a favor disso ou a favor daquilo. Mas eu acho que o Estado tem intervido muito fortemente, busca intervir muito fortemente na vida do cidadão. E dou um exemplo. Eu, pessoalmente, eu não posso tirar férias parcelada. Eu tenho obrigatoriamente de tirar férias de um mês. Eu não quero minhas férias de um mês. Eu quero minha férias dividida em 3 períodos de 10 dias. Eu não posso, a lei não me permite. O Estado não me permite. E aí que surgem os acordos, né, e distorções. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Que eu acho que precisa ser modernizada a nossa legislação, como você bem disse, de 1900, como eu digo aqui no Ceará, de 1900 antigamente, né? A gente precisa melhorar essa legislação, essa relação de trabalho e dar mais liberdade ao cidadão. Nós somos tratados como se nós fôssemos incapazes de tomar decisão sobre a nossa vida. Está aí o sistema sindical hoje cada vez mais fortalecido, com condições de... Não quero dizer aqui que nós temos que mudar tudo, tem que ter regramentos, mas regramentos menos rígidos, mais flexíveis. Esse momento seria um momento de fortalecimento do cooperativismo? O cooperativismo pode se beneficiar muito dessa situação? Com certeza. Todas as características que nós trouxemos nesse diálogo mostram, e as crises, aí um exemplo das crises econômicas de 2008, 2009 e a recente agora aqui no país, mostram que o cooperativismo é um colchão de amortecimento das crises. E sempre nessas condições são identificadas janelas de oportunidade, sim. Só voltando um pouquinho nesse tema da reforma trabalhista, a gente atua muito, também vou dar um exemplo muito simples e objetivo, nas cooperativas agrícolas que trabalham os processos de colheita, por exemplo. A colheita não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então nós queremos preservar essa liberdade, essa flexibilidade da cooperativa, acordar com os seus funcionários esse regime de trabalho, essas regras, ter essa liberdade. Lógico, sempre acompanhado pelo sindicato que defende os empregados e tudo mais. Mas essa liberdade que a gente defende, e sim, essa crise, não tenha dúvida que ela tem impactos muito terríveis em cima das cooperativas, mas ela traz também janelas de boas oportunidades de melhor desenvolvimento. O que pode surgir de bom desse momento, né? Eu queria ver com você, tem valores que a sociedade anseia, né? Princípios socioambientais, éticos, morais, que hoje a sociedade mais que nunca cobra, né, uma mudança nessas relações. O que pode surgir de novo e de bom? Pegando essa janela que o Renato colocou de uma oportunidade de crescimento, nós voltamos aos princípios. Quando o negócio da cooperativa está dando certo, os princípios parecem muito leves, esquecidos.
Mas os princípios são exatamente a base da sustentação. E quando o negócio está em crise, ele encontrar a janela através da reflexão dos seus princípios. É por isso que eles são fundamentais dentro do movimento cooperativo. Porque a gente sempre dá o exemplo, se eu tenho lá um pinheirinho sozinho, se não tem tempestade, ele convive tudo bem. Mas na hora que a tempestade chega, ele seria muito mais bem sucedido se ele tivesse uma toceira de pinheiros. E é isso que o cooperativismo faz. É isso que o cooperativismo diz. A gente está encerrando o bloco. Eu queria também que vocês falassem sobre essa possibilidade. O que pode surgir nesse momento para o cooperativismo? É isso. A sociedade vivendo essas dificuldades do país, enxergar que o modelo cooperativista é uma grande alternativa para o seu desenvolvimento, uma oportunidade muito rica em qualquer uma das atividades econômicas, seja aqui no meio urbano, seja no meio rural. Então, a sociedade, e essa é uma grande oportunidade, mais uma vez agradecer a vocês e dizer à sociedade cearense que o Ceará tem uma representação, uma defesa do cooperativismo muito profissional, muito dedicada e muito competente. Então nos procure pelo nosso ambiente web, o www.somoscooperativismo.coop.br. Procure a nossa organização estadual para ter essas orientações todas, porque o modelo do cooperativismo realmente ele é em qualquer uma dessas atividades, ele é uma oportunidade de inserção nos mercados, ganhos de escalas e superação de toda essa crise. E de segurança também? Pode ser uma forma de amparo, Com segurança? certeza. O regramento hoje nacional que regulamenta o cooperativismo tem uma garantia muito forte da segurança, inclusive nas cooperativas de trabalho, que são as mais atacadas, vamos dizer assim, mais estigmatizadas. E a imagem do cooperativismo de trabalho é aquela de precarização, que muita gente acha que na hora que você entra numa cooperativa de trabalho, você vai ter a sua atividade precarizada. Não é verdade. Nós temos um regramento forte e hoje tem um compromisso muito forte do ramo cooperativismo de trabalho nesse sentido. Infelizmente, nós pagamos ainda pelo passado recente, que realmente grupo de pessoas buscando se beneficiar do cooperativismo, criavam falsas cooperativas. Mas a verdadeira cooperativa é uma oportunidade de inserção no mercado de qualquer tipo de atividade. Eu queria agradecer a vocês a participação no programa. O programa de hoje fica por aqui. Você pode assistir ao Povo Economia pelo site da TV O Povo. Acompanhe também as nossas reprises na sexta às 7 da manhã e na segunda às 11 horas. Na próxima quinta-feira a gente tem um novo encontro. Até lá!